Ora, mais uma vez, boa noite e vamos então dar início à nossa sessão com a participação da senhora Ana Couto para a sua intervenção. Por favor, tem a palavra. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, boa noite, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, boa noite, Senhores. Sou a Munícipe Ana Couto, moro na Avenida do Brasil e pretendo colocar algumas questões à Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal. Algumas questões sobre o lixo urbano. Mais de metade do lixo que produzimos pode ser reciclado, evitando assim a sua deposição final em aterro ou a sua incineração. A reciclagem dos materiais possibilita uma nova vida, diminuindo o consumo de recursos naturais, preservando o meio ambiente. Hoje é imperioso e urgente os municípios apostarem na consciencialização dos cidadãos para a correta separação dos lixos e utilização dos ecopontos e ecocentro. Senhor Presidente, no que diz respeito à política dos lixos na nossa cidade, pergunto: qual a média diária em quilogramas de lixo produzido por cada cidadão sanjoanense? Qual a percentagem de lixo que é devidamente separado? Quantos cidadãos conhecem o seu lixo e o encaminham corretamente? Quantos sabem utilizar os ecopontos? Quantos recorrem ao ecocentro municipal? Para quando ações de sensibilização desta problemática? Em Portugal, a recolha seletiva que chega aos centros anda à volta dos 13% de resíduos, quando deveria ser de 30%. E na nossa cidade, qual a percentagem de resíduos separados? Para quando e se vamos adotar o sistema de recolha seletiva de resíduos porta a porta? Pergunto: é possível a lavagem de passeios por parte do município junto aos contentores e ecopontos, pois estes sítios estão deveras higienicamente comprometidos? Está previsto, na estratégia de gestão de resíduos, um modelo que beneficie financeiramente quem faz a correta separação dos mesmos? O sistema de gestão de resíduos adotado dá financeiramente prejuízos ao município? Isto é, o que o município recebe dos cidadãos na fatura da água cobre ou não o que este paga com o tratamento dos resíduos da cidade? Por último, duas notas. A primeira, verifiquei que os contentores que na época natalícia foram colocados com a finalidade de separação de cartão e papel, os mesmos foram pouco utilizados, nomeadamente na Praça da República e Avenida do Brasil. Na Praça da República, o contentor encontrava-se meio, quando no contentor central de lixo indiferenciado havia no chão caixas e papel de embrulho. O mesmo na Avenida do Brasil. Pressuponho que aqui imperou a indiferença de alguns cidadãos. É necessário sensibilização. Senhor Presidente, na minha opinião, pode contratar a melhor empresa de limpeza urbana de Portugal. Se não cativar a colaboração de quem o faz, o lixo, o cidadão, dificilmente será uma limpeza eficiente e eficaz. A segunda nota. Quanto ao acumulado do lixo, pois o mesmo não foi recolhido no dia de Natal. Tinha solução fácil. Os cidadãos tinham sido informados atempadamente, através dos jornais locais, por exemplo, de que o lixo não deveria ser recolhido, pelo que não deveria ser colocado na rua. Simples. Todos temos o direito de usufruir em família o dia de Natal e de Ano Novo. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. E segue-se a senhora Yolanda Alves para intervir também. Tem a palavra. Ora, melhor ligar. Obrigada. Não sei se... eu não tive tempo de preparar esta minha audição, digamos assim. Eu venho fazer um pedido. Na minha rua há uma árvore que há alguém que pretende que ela seja abatida.
Tenho aqui as fotografias que posso entregar para que possa ser analisada, diversos pontos, onde podem ver que não está à frente de nenhum prédio, não faz sombra a nenhuma casa. Mais o quê? E trago a proposta de como poderá ser podada, de maneira que a árvore não é abatida. A senhora pode ver à vontade, porque só há um pequeno ângulo que tapa de visão. Ela pode ver para a frente, pode ver para o lado, só há uma parte que não vê, mas se baixar à altura da copa, mantemos a árvore viva, não há necessidade de a destruir e todos ficam felizes. A árvore fica lá, é única na nossa rua, a árvore fica lá e a nossa vizinha também fica satisfeita porque não tem nada a obstruir a visão. Tenho aqui as fotografias que posso mostrar. Qual é a rua? Rua Almada Negreiros. Onde está o gabinete do Habitar. Posso entregar as fotografias? Eu não tenho tempo de preparar, porque isto foi feito mesmo em cima da hora. Eu não sabia da existência desta reunião, não sabia como é que as coisas funcionavam. Na primeira folha pode-se ver uma árvore exemplo, portanto, onde o corte, como foi podada, é nessa mesma primeira folha. Na seguinte pode-se ver a posição que está a árvore. Há outras onde se pode ver o sol, portanto que o sol não tapa, o que tapa, o que vai tapando o sol começa a tapar o prédio quando começa a declinar pelo prédio que está à frente e vê-se, portanto, que a sombra é uma reta, não tem a forma, obrigada, da árvore. E mais o quê? E também pelas fotos, também pela sombra, pode-se ver que o sol põe-se por trás do prédio e, portanto, o ocaso só pode ser na parte oposta. Nunca a árvore faria sombra para o prédio. É só. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Como vê, não precisa de preparação especial, basta que as questões sejam colocadas para serem depois devidamente analisadas. Muito obrigada pela sua intervenção. Não, eu estou apenas a agradecer a intervenção e a dizer que não precisou efetivamente de uma preparação especial, que não é necessário. Muito obrigada. Terminado este período, o Sr. Presidente quer dar resposta aos munícipes, por favor. Tem a palavra. Muito boa noite, Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, Senhor Vice-Presidente, membros da Assembleia Municipal, membros do público, minhas senhoras e meus senhores. Quero agradecer as questões que foram colocadas, todas elas muito importantes. Relativamente à última intervenção, começando por ela, a Câmara conhece essa situação, já fizemos uma avaliação a essa árvore, na sequência de uma pretensão em sentido contrário que foi apresentada por outro munícipe. Já nos deslocamos ao local, inclusivamente o Sr. Vice-Presidente deslocou-se ao local e, de facto, posso afirmar que, em princípio, não iremos proceder ao abate dessa árvore. Em segundo lugar, relativamente à primeira intervenção, foram colocadas muitas questões concretas para as quais não estou neste momento munido dos números para responder em toda a sua extensão, com exatidão, sobre todos os pontos que abordou, mas estamos a preparar uma recolha exaustiva de informação a este respeito, mas temos alguns indicadores relativamente à questão da separação. Comparando o ano de 2017 com o ano de 2018, os dados que temos são os seguintes. No comércio verde, a recolha que é feita nos estabelecimentos comerciais e que implica separação, no comércio verde, face a 2017, a recolha aumentou em 2018 6%, o que é um excelente indicador, porque significa que não houve redução do volume de serviço,
e que houve mais separação de resíduos, o que significa que houve um melhor comportamento ambiental na cidade. Do mesmo modo, a recolha nos ecopontos também aumentou em 5%, o que significa que houve também um melhor comportamento ambiental, mais separação de resíduos. Eu quero também significar que o ano passado foi aumentado o número de ecopontos na cidade. Nós, neste momento, temos 90 ecopontos instalados na cidade, o que é extremamente positivo. O Ecocentro, como sabem, recolhe 14 fileiras de resíduos, funciona 6 dias por semana. O Comércio Verde funciona 5 dias por semana e, nos termos de um acordo, é um sistema que funciona por pedido dos senhores comerciantes e os senhores comerciantes indicam e combinam o dia e a periodicidade em que a empresa contratada para fazer este serviço procede à recolha. Em paralelo, a recolha de indiferenciados reduziu em 7%. Isto é, produziu-se menos volume, produziu-se um menor volume de resíduos indiferenciados. Todos os resíduos indiferenciados foram, obviamente, recolhidos, mas a sua quantidade foi menor, o que está em linha com o crescimento que se verificou nos ecopontos e no Comércio Verde. O que é que isto indica em termos de performance ambiental? Uma melhoria da performance ambiental da cidade, o que é extremamente positivo. Por vezes ocorrem falhas no serviço. E eu repito e reitero aquilo que já disse nesta Assembleia, creio eu, e já disse por 2 vezes, salvo erro, em reunião de Câmara. Nós pedimos a todos os cidadãos que tenham reclamações, que tenham queixas sobre a qualidade do serviço, que nos transmitam essas reclamações e essas queixas, para que nós actuemos junto da empresa. A empresa presta serviços à Câmara e é tratada como um prestador de serviço qualquer. Tem de cumprir as suas obrigações. Há uma equipa da Câmara que acompanha a atividade diária desta empresa, uma equipa que já existia e que continua a desenvolver esse serviço de fiscalização e monitorização. E, portanto, a Câmara acompanha a prestação de serviços, fiscaliza a prestação de serviços, mas é fundamental que os cidadãos sejam parceiros da Câmara nesta atividade e que nos informem do que sucede. E, portanto, todas as informações e reclamações são imediatamente transmitidas à empresa, são verificadas e é acompanhada a reparação de eventuais falhas. E, portanto, é isto que tenho para lhe transmitir neste momento a este respeito. Estamos também prestes a celebrar um acordo com a ERSUC, que será muito vantajoso para o município em matéria de recolha de resíduos indiferenciados, e a breve trecho comunicaremos esse acordo, e também a breve trecho iremos comunicar um conjunto de medidas ambientais que estamos neste momento a estudar e que queremos implementar algumas delas durante o ano 2019. Estamos com os nossos técnicos do ambiente a estruturar uma intervenção nesta matéria para dar sequência a um conjunto de medidas que iniciamos o ano passado e que queremos intensificar a cada ano que passa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se quer manter aí, uma vez que vamos deverá fazer a apresentação da proposta. Julgo que eu quero fazer, e assim sendo, a não ser que eu queira fazer daí também, do seu lugar. Este é o único ponto desta Assembleia Extraordinária, a apreciação e votação da transferência de competências para a área metropolitana do Porto. Muito obrigado, Sra. Presidente, novamente por me dar o uso da palavra.
Esta Assembleia Extraordinária ocorre na sequência de um pedido expresso e unânime da Câmara Municipal, uma vez que, nos termos dos diplomas sectoriais que regulam o processo de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, torna-se necessário que, a respeito da transferência de competências para as entidades intermunicipais, onde se incluem as áreas metropolitanas na qual São João da Madeira participa, torna-se necessário, dizia, que, relativamente à assunção de competências transferidas do Estado para as organizações intermunicipais, relativamente a essa transferência de competências, face ao ano de 2019, que é o que está aqui em causa, face ao ano de 2019, a transferência de competências só ocorre se todas as Assembleias Municipais da área metropolitana derem o seu acordo expresso. E esse acordo tem de ser dado até ao final deste mês. E, portanto, estão em causa, neste momento, 4 diplomas. 4 diplomas que prevêem a transferência de competências do Estado para a área metropolitana do Porto. O Conselho Metropolitano, que é um dos órgãos de gestão da área metropolitana do Porto, reuniu no dia 21 de dezembro do ano passado e deliberou aceitar, por unanimidade, o recebimento das competências com efeitos já no ano de 2019. Todas as câmaras municipais de diferentes formações político-partidárias avaliaram os diplomas e sentiram que as áreas metropolitanas estão capacitadas para aceitar essa transferência de competências já no ano de 2019. Todavia, para que essa transferência ocorra, tem que existir um ato expresso de aceitação por banda das Assembleias Municipais, o que motiva que, neste prazo e nesta data, se tornasse imperioso e necessário realizar esta Assembleia Extraordinária. A Câmara Municipal de São João da Madeira também deliberou aceitar essa transferência de competências e propor à Assembleia Municipal, que em última instância tem a palavra, para que a aceite. Eu estive presente nesse Conselho Metropolitano, a representar o município de São João da Madeira, votei favoravelmente, à semelhança de todos os presidentes de Câmara da área metropolitana, e na realidade parece-nos muito razoável e necessário que essa transferência ocorra já em 2019. Estamos a falar nas áreas do turismo, áreas em que as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais passarão a ter competências na gestão de fundos de promoção turística, na elaboração de planos de promoção turística, em articulação com as entidades nacionais e regionais de turismo. Na área da justiça, o que está em causa é a transferência de competências, quer para as autarquias, quer para as áreas metropolitanas, em matéria de combate à violência contra mulheres, à violência doméstica, transferência de competências em matéria de reinserção social, de combate à delinquência juvenil, entre outras áreas, e também no que diz respeito à definição das redes de julgados de paz. No que diz respeito à gestão de fundos europeus e de programas de captação de investimento, o que está em causa é tornar claro na lei a capacidade e a competência das áreas metropolitanas no que diz respeito também à captação de fundos, à gestão de fundos, à definição de prioridades no quadro regional em que atuam. Finalmente, a quarta matéria tem a ver com os bombeiros. O que está aqui em causa, de um ponto de vista metropolitano, prende-se sobretudo com a necessidade de existência de um parecer das áreas metropolitanas para a definição da rede de construção de quartéis de bombeiros voluntários, de modo a que, enfim,
os fundos disponíveis para intervenções desta matéria sejam geridos de acordo com necessidades de caráter regional. Os bombeiros não têm fronteiras, como sabem, acorrem a qualquer emergência, em princípio, e são mobilizados reciprocamente pelo CODIS, pelo Comando Distrital de Operações e Socorro, e torna-se também necessário que haja alguma racionalidade no planeamento da gestão destes meios e da construção de infraestruturas. Portanto, em síntese, é o que está aqui em causa hoje, é no fundo saber se a Assembleia Municipal de São João da Madeira autoriza, aprova a transferência destas competências do Estado para a área metropolitana. E nós pedimos à Assembleia que dê essa autorização e é, no fundo, aquilo que neste momento está a ser pedido a todas as Assembleias Municipais da área metropolitana. No que diz respeito, embora este ponto não esteja na ordem de trabalhos, mas eu fiz uma declaração política na Câmara Municipal para sinalizar que, a respeito da transferência de competências para as autarquias, o processo que está previsto na lei é diferente deste que estamos hoje aqui a discutir. Ou seja, as autarquias que não desejem assumir em 2019 as competências que são objeto de transferência do Estado, teriam que o declarar expressamente. Eu tive a oportunidade de, no início do mês, creio eu, fazer uma declaração política na Câmara Municipal dizendo que não divisava qualquer interesse ou necessidade por banda do município de São João da Madeira de rejeitar competências que estavam previstas nos diplomas que, entretanto, foram publicados. Mas qualquer membro desta Assembleia ou da Câmara poderia tomar uma iniciativa em sentido diferente. Os diplomas mais importantes no que diz respeito à transferência de competências para as autarquias ainda não foram publicados. É o diploma da educação e o diploma da segurança social. Eu creio que eles foram já objeto de promulgação. Muito sinceramente, não sei se foram publicados nestes dias, mas esses serão os diplomas mais críticos. As demais competências, eu creio que o município de São João da Madeira, pela sua natureza, pela sua dimensão e pela sua envolvência financeira, o município tem condições para as assumir em 2019. Para dar um exemplo, no que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, está em causa para nós a transferência de cerca de 300 metros de uma estrada nacional que está neste momento a ser intervencionada pelas infraestruturas de Portugal. Os IPs e os itinerários complementares não passam. Outro exemplo, na rede de lojas do cidadão, não tem criticidade essa transferência de competências para o nosso município, porque o nosso município já tem uma loja do cidadão a funcionar e há um diploma e prevê-se e relega-se para um diploma específico a matéria relativamente à criação de novas lojas do cidadão. Outro exemplo ainda, a transferência de competências em matéria de EIPs não tem muito relevo para São João da Madeira, porque hoje o município de São João da Madeira já apoia as EIPs, financiando-as em 50%, e o diploma não mexe com este critério financeiro de apoio. Outro exemplo ainda, para vos demonstrar a tese inicial que aflorei, outro exemplo ainda, a transferência de competências em matéria de gestão de património imobiliário do Estado sem utilização, também não tem criticidade, porque ela só opera caso a caso, imóvel a imóvel, mediante acordo concreto do município com o Estado. Portanto, não se divisava, nem existia nenhuma razão para que o município rejeitasse essa transferência de competências. Mas hoje o que está aqui em causa é apenas votar e decidir sobre a transferência de competências para a área metropolitana e eu peço à Assembleia Municipal que aprove
essa transferência de competências, aprovação essa que é, aliás, essencial para que todo o processo não fique bloqueado de um ponto de vista metropolitano. Portanto, é muito importante o voto favorável para que a área metropolitana comece desde já a capacitar-se internamente e a preparar-se para gerir todos estes processos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. E está então em discussão esta matéria e estão abertas as inscrições para essa mesma discussão. O Sr. Deputado Manuel Correia tem a palavra. Há mais alguma inscrição? Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, excelentíssima mesa, Srs. vereadores, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, Srs. jornalistas. Eu acabei de ouvir com muita atenção a explicação do Sr. Presidente da Câmara sobre o ponto que vamos discutir. Esta lei é a 50/2018, que entrou em vigor em agosto, que é a Lei do Quadro de Transferências de Competências para as Autarquias Locais. Apesar de ter por projeto o quadro de transferências, a lei remete para diplomas legais de âmbito setorial a transferência das novas competências, a identificação da respectiva natureza, a forma de afetação dos respectivos recursos e a definição das disposições transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferência em causa. Assim, apesar de definir prazos limites aos órgãos deliberativos das autarquias locais, para se pronunciarem relativamente à sua intenção de assumirem as novas competências já em 2019. Penso não se encontrarem reunidas as condições para que São João da Madeira possa assumir quaisquer competências na sequência de uma análise ponderada nos respectivos diplomas. Por estas razões, numa apreciação geral, o processo em si, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações conduzem a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia, quer da população, se não deva assumir este ano as novas competências. A ser assim, devia-se comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais. Eu não sou contra a transferência de competências, pelo contrário. Mas se todos os diplomas fossem como o assunto das estradas, que se temos 300 metros de responsabilidade, eu dizia, muito bem, 2019 já. E agora, já que estou aqui, aproveito para lhe dizer que há uma Câmara que não está de acordo. Para 2019. Câmara de Valdecâmara. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas. Muito boa noite. O PSD sempre foi defensor da descentralização. No entanto, todos sabemos que o processo de descentralização em curso, e mais especificamente no que respeita à descentralização para as autarquias locais, que o
o Presidente da Câmara fez referência, tem sido concretizado pelo Governo de uma forma não desejável, porque, ao contrário daquilo que ficou acordado, o Governo não conseguiu apresentar os envelopes financeiros discriminados pelas autarquias e área metropolitana, bem como não conseguiu aprovar todos os decretos-leis setoriais até ao final da anterior sessão legislativa. E então o que fez? Procurou corrigir esses seus atrasos, remetendo para cada decreto-lei as novas datas, e isso gerou uma enorme confusão. E gerou confusão relativamente às autarquias, porque elas se viram confrontadas com uma diversidade de datas, no caso de não quererem assumir as competências relativamente ao ano de 2019, e também uma incerteza quanto ao financiamento e mesmo quanto ao funcionamento das competências. Não obstante tudo isto, o PSD, e não obstante o PSD também defender um modelo diferente e entender que será necessário, numa etapa seguinte, ir para além do que está a ser resolvido, portanto, assumir algo com maior ambição, o PSD escolheu o caminho da cooperação. Portanto, porque considera que acima de qualquer interesse está o interesse nacional, está o interesse do melhor funcionamento do Estado e de melhor atender aos anseios da população. E, portanto, no que se refere à transferência de competências para a área metropolitana do Porto, o PSD votará favoravelmente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês. Eu espero gastar pouca cera em tão fraco defunto. A doutora Susana Lamas quer dizer que o PSD não escolheu o caminho da cooperação. Escolheu o caminho da coligação do Bloco Central. Foi o que se passou aqui. Uma nítida geringonça ao centro. O que se passou? A provar que em matérias importantes o centro funciona. Em matéria de questões laborais, funciona o centro. As questões estruturantes funcionam ao centro. Quando se fala numa coligação de esquerda, está-se a falar numa coisa que não existe. Nos pequenos acordos, numas coisas minúsculas, quase sem significado nenhum, ou com muito pouco significado, e quando se fala em coisas estruturantes, o PS, claro, coloca-se um bocadinho mais à direita. É curioso que o António Costa estava morto na noite das eleições e quem o ressuscitou não vai tirar proveito nenhum político de todo esse processo. Isso é uma autocrítica clara. E uma tristeza profunda que isso continua a sustentar esta coisa. Portanto, esta coisa, que eu não chamo uma geringonça, é uma coisa, porque se uma geringonça ainda funcionava. A lei das transferências para as autarquias e a alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovadas no final do ano 2018, ou durante o ano 2018, confirma a consagração do subfinanciamento do poder e a transferência de encargos em áreas de domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. Não podemos deixar de ter em conta as próprias considerações que até o Presidente da República referenciou, como a sustentabilidade financeira das autarquias locais e as instituições neste momento da administração central, o inerente risco de transferência do poder ser lida como um mero alijar de responsabilidades do Estado, a preocupação com o não agravamento das desigualdades que ele também traçou e que, de certa forma, entre autarquias isso vai-se verificar, e o afastamento excessivo do Estado das áreas específicas em que seja essencial o seu papel. Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidos para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à extensão de órgãos do poder central. E há múltiplas situações de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do poder local.
Por fim, queremos dizer que o início de um processo sério de descentralização é inseparável da consideração da criação das regiões administrativas. Tudo o que se fala em descentralização, sem falar na criação das regiões administrativas, que até já estiveram aprovadas por lei e que por um ato inqualificável se não deu andamento àquilo que a Constituição propunha e que hoje, 41 anos ou 42 anos após a aprovação da Constituição, continuam por criar e, portanto, os vários governos não as põem. Portanto, para nós é um aspecto importante que se crie as regiões administrativas, porque as áreas metropolitanas não são áreas, não são espaços, não são autarquias locais, nem sequer são órgãos propriamente de poder, não foram eleitos democraticamente pelo poder. São de forma indireta e de forma umas associações de municípios que, quanto muito, servem para concertar medidas na área regional. E, portanto, não têm, ao contrário das autarquias locais, não são representativas do povo, não foram eleitas por aqueles que fazem parte da sua área, não são sujeitas ao voto universal e secreto, como têm as outras autarquias, e, portanto, elas são, de facto, não passam de associações municipais. Para nós, é preocupante também, e falando em geral deste aspecto, a identificação no domínio da transferência das novas competências nas autarquias, ao nível municipal, não comprometam direitos e funções sociais do Estado, que, designadamente, aquilo que é a universalidade. Portanto, a Constituição estabelece que determinados direitos sociais são universais. São universais, tanto tem que ser, é aquilo que temos dito, tanto tem que ser aplicado em Rio Maior, como em Freixo de Espada à Cinta, como em São João da Madeira, como em Lisboa. E ao transferir-se determinadas competências para as autarquias locais, está-se claramente a ferir este princípio constitucional. Portanto, votamos contra tudo isto, achamos isto uma grande atrapalhada, achamos isto um afastar daquilo que está constitucionalmente previsto, achamos que se continua 41 anos depois, ou 42 anos depois da Constituição, a não criar as regiões administrativas e, portanto, a Constituição, neste aspecto, está por cumprir. Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que não há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Apenas um breve comentário no debate. A intervenção do CDS-PP focou-se na questão da transferência para as autarquias locais. Eu recordo que o que está aqui em causa neste momento é a transferência para as áreas metropolitanas. Há municípios que rejeitam em bloco, há municípios que aceitam em bloco, há municípios que rejeitaram umas competências e aceitaram outras, de acordo com as suas características endógenas e específicas e fazendo a sua avaliação própria. Alguns municípios, por exemplo, rejeitaram as competências em matéria de estradas, por terem muitas estradas nacionais no seu território. Enfim, nós somos um caso singular nessa matéria. Quanto às questões que foram abordadas seguintemente, foram mais questões de natureza política e de opinião, enfim, há posições divergentes sobre esta matéria. Eu considero que este processo é um processo positivo, não existe mal nenhum em ter sido acordado entre o Governo e o PSD como foi. Eu creio que o acordo esteve aberto a todos os partidos que nele quisessem participar.
e é um processo extremamente importante para melhorar a qualidade das decisões da administração pública. Portugal é dos países da Europa no qual o volume de despesa gerido pelas autarquias locais é dos menores. E, portanto, há uma comparação entre o índice de desenvolvimento e o índice de gestão de despesa ao nível local. E, na realidade, nós estamos muito mal posicionados no que diz respeito ao índice de gestão de despesa pública no plano local e municipal. E nós, de facto, sabemos que é extremamente importante para a qualidade das decisões e para a rapidez das decisões aproximar o nível de decisão da localização geográfica dos problemas. E, portanto, é essa ideia que está por detrás de todo este processo, que não prejudica a futura regionalização. São coisas diferentes, porque estamos aqui a falar de dois planos. Transferência para as autarquias locais, que sempre existiria quando se justificasse, mesmo existindo regiões, portanto, com ou sem regiões, colocar-se-ia sempre a questão de saber que competências deveriam estar ao nível do Estado, ao nível da região e ao nível das autarquias. E o que está aqui em causa é um fenómeno duplo. Por um lado, há competências que são transferidas para o nível regional, que hoje é assegurado pelas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e pelas comunidades intermunicipais, enquanto estas organizações existirem. E, por outro lado, há a questão da transferência de competências para as autarquias locais. Nós hoje aqui só estamos a tratar da transferência das competências para as áreas metropolitanas e para as CIMs, para o nível intermédio, para o nível das regiões, que fica logo a seguir ao Estado. Portanto, eu acho que este processo é positivo. Nós somos um país com uma forte tradição centralista. Uma forte tradição centralista. O municipalismo é forte em Portugal. Enfim, já Alexandre Herculano estudou isso. Mas os municípios sempre tiveram pouco poder. Começaram a conquistar poder mais recentemente com o 25 de Abril, quando a Constituição consagrou o princípio da autonomia do poder local e a eleição direta dos representantes dos municípios. Mas estamos a fazer um processo histórico e uma caminhada, e este programa, quando estiver concluído, transferirá uma verba muito substancial de recursos do Estado, entendido em sentido amplo, ou seja, do país, eu não diria do Estado. Há uma enorme fatia de recursos do país que atualmente é gerida pelo Poder Central, pelo Estado, que no final deste processo vai ser gerida pelas autarquias. E depois veremos se o processo deu ou não deu resultados. Se a gestão foi mais eficaz, mais eficiente e mais meritória. E, portanto, o que está a ser feito, no fundo, é isso. E é um processo naturalmente gradual, mas é um processo, não obstante isso, importante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, o Sr. Deputado Jorge Cortês vai fazer uma segunda intervenção. Isto, de facto, é um fraco defunto, é uma coisa que não vai dar nada e provavelmente estou aqui a gastar o meu tempo e a gastar-vos o vosso. Mas já que o Presidente insiste, eu também não gosto de me ficar. Quando a Constituição cria o poder local, cria um poder local com autonomia própria e não um órgão, não órgãos de desconcentração do Estado. Isto é, não são órgãos para fazer aquilo que o Estado manda fazer. E, portanto, a autonomia é aquilo que fica a depender concretamente da política municipal. E, portanto, os municípios passam a receber verbas
para executar, conforme melhor pensarem, com a sua autonomia, essas verbas. Mas não é o que está a acontecer aqui. Uma grande parte das verbas que vêm é para que os municípios façam aquilo que o Estado faz e, portanto, não vão decidir nada sobre isso. Serão meros gastadores dessas verbas. Serão meros, portanto, administrativos dessas verbas. E isso não é autonomia. Isso não é autonomia. Aliás, ela não vai funcionar no Sul. A área metropolitana de Lisboa já rejeitou mesmo isto que nós estamos aqui a discutir em Lisboa. Não vai acontecer, portanto, já está, ainda hoje, saiu na comunicação social, pelos próximos 2 anos, não vai haver, quer na área metropolitana, quer na grande parte dos municípios de Lisboa, não vão seguir este caminho. E, portanto, o que está a ser posto aqui e depois é outra coisa para lá, quer dizer, não podemos confundir, nem dizer que as associações municipais, que se chamam agora de entidades intermunicipais, é o nome que lhe arranjaram, não passam de associações, o município está lá se quiser, se não quiser não está. Até há municípios que já separaram, há áreas intermunicipais que já se dividiram, que já criaram outra. Portanto, isto não tem nada a ver, isto não é o meio caminho da regionalização. Não, isto é o atrasar da regionalização que já leva 41 anos de atraso, ou 42. É que isto já leva 42 anos, que já estamos à espera de 42 anos. Eu estou aqui desde o princípio. Isto para os mais novos não diz muito. Mas já estão há 42 anos à espera da regionalização. Há 42. Parece impossível, não é? Que assim, vem-nos agora dizer mais isto. É por isso que eu digo, que de facto isto é o adiar de toda esta situação. E, portanto, se calhar nem vale a pena estarmos a discutir este assunto, se calhar não devia ter falado, porque de facto isto não presta para nada. Bom, mais alguém quer falar? Não há mais intervenções, portanto podemos passar à votação. Então, eu pergunto quem é que vota contra este parecer favorável à transferência de competências. Quem vota contra? Um voto contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os restantes deputados, portanto, votam a favor e o parecer desta Assembleia é favorável a esta transferência de competências. Posto isto, resta-nos ler a minuta. Muito boa noite a todos. Aos 21 dias do mês de janeiro do ano 2019, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1, período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções dos senhores municípios Ana Couto e Yolanda Álvares. Registou-se também a intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2.1, apreciação e votação da transferência de competências para a área metropolitana do Porto. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 8 de janeiro de 2019 e previamente distribuída por todos os membros da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 21 votos a favor, sendo 13 do PS e 8 da coligação PSD-CDS e 1 voto contra da CDU, emitir parecer favorável à transferência de competências do Estado para a área metropolitana do Porto, previstas nos diplomas setoriais em referência da promoção turística interna subregional do Decreto-Lei nº 99/2018, Justiça, Decreto-Lei nº 101/2018, Fundos Europeus e Programas de Captação de Investimento, Decreto-Lei nº 102/2018 e Apoio às Equipas de Intervenção Permanente de Bombeiros Voluntários, Decreto-Lei nº 103/2018. Lido o teor desta minuta, foi a mesma posta à discussão. Está a minuta posta à discussão. Alguma intervenção para a discussão da minuta? Não há intervenções. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está então aprovada por unanimidade e vamos dar por concluída esta sessão, sem que eu deixe de vos desejar um excelente ano 2019, uma vez que esta foi a nossa primeira sessão. Muito obrigada pela vossa participação.